hoje é saúde pública e... Gente, deu um branco. Saúde, políticas públicas e saúde e políticas públicas e saúde mental. Deu um branco aqui, mas saiu. Eu vou passar para o Lucas agora, nosso colega, para eles apresentar o Djalma, que é o nosso palestrante, tá bom? Vamos lá, Lucas. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Eu vou apresentar o palestrante. A Djalma Filho possui graduação em Psicologia Clínica pela PUC-Rio, pós-graduações na área de Vigilância em Saúde Ambiental pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ e pós-graduação em Saúde Mental e Atenção Psicossocial pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. É com você. Tia Peptuna, Ixé Xamã Djalma Filho Piranga Potiguara, Ixanga Tupi, Engaci. Eu acabei de falar boa noite a todos, eu me chamo Djalma Filho, Piranga Potiguara, estou falando na minha língua materna, o Tupi. Bom, como o nosso amigo Lucas falou aí agora, né? O nosso tema vai abordar a saúde mental, políticas públicas de saúde mental. Eu quero iniciar agradecendo o convite, né, do grupo de estudos aqui, e vou tentar aqui contribuir para uma discussão que a gente possa ter. Eu quero iniciar pedindo desculpas porque o meu computador, para ajudar a gente, ele deu uma pane aqui em cima da hora. Eu não consegui acessar a apresentação que eu tinha feito para compartilhar com vocês, mas assim, recuperando aqui aqueles nossos rascunhos, né? Aquelas nossas anotações, deu para garantir assim pelo menos o conteúdo principal do que eu queria trazer para a gente conversar hoje. Bom, os tópicos que eu vou abordar aqui são, de maneira geral, né, o conceito de saúde mental, abordar um pouco o tema de desenvolvimento de como é que a psiquiatria, né, ela começa a se dedicar a, a cuidar, né, das pessoas em sofrimento psíquico. E, é claro, vou ter que abordar necessariamente o nosso amigo Felipe Pinel, é uma figura incontornável nesse tema, um pouco de como é que isso vai se desenvolver e como é que vai se dar, né, as propostas de reforma psiquiátrica de maneira geral e como é que isso vai se dar no Brasil, né? A lei da reforma, toda a organização sanitária do modelo de assistente substitutivo, a psiquiatria, um pouco da RAPS e um tema que eu vou abordar no final, que eu vou chamar de volta do manicômio, né? Que é um fenômeno que volta e meia retorna, e a gente vai tentar abordar isso num fenômeno passado bem recente que aconteceu aqui. Bom, o conceito de saúde mental, aquele clássico da OMS, né, descreve o seguinte: é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades para recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Então, assim, é uma descrição bastante abrangente, né? E diz muita coisa e, ao mesmo tempo, não diz nada, né? Porque, de alguma forma, assim, todos nós somos contemplados nessas atribuições aqui, mas também, de certa forma, também nós não somos contemplados, porque nem sempre damos conta de tudo, né? E a todo tempo. E aí a questão, né, de o que é exatamente, como é que você pode definir exatamente o que é
a saúde mental, né? O professor Paulo Amarante, com relação à abordagem sobre o tema, ele disse que é uma área muito extensa e complexa do conhecimento, a saúde mental, né? É um campo ou área de atuação técnica do âmbito das políticas públicas de saúde e estritamente multidisciplinar. Por muito tempo, esse tema ele foi um tema exclusivo dos saberes psi, né? Psicologia, psiquiatria ou a psicanálise. E assim, já a gente tocou nesse tema, eu vou falar um pouco de uma figura que é incontornável, que é o médico psiquiatra Felipe Pinel. Bom, Felipe Pinel, ele viveu no século XVII, né? E atuou durante e após a Revolução Francesa. Não sei se todos sabem, mas o Felipe Pinel, ele era um médico e também um constituinte, um deputado constituinte na Revolução. Isso é importante a gente frisar, porque a proposta que ele vai desenvolver na abordagem e no tratamento do que eles chamavam na época de alienados, né? E ele constitui esse campo de atuação que é o alienismo, que é o psiquiatria, né? É o que vem ali, que vai dar origem ao campo de conhecimento da medicina, que é a psiquiatria. É uma proposta que, ao mesmo tempo, é uma proposta de intervenção terapêutica, mas também uma proposta de reabilitação da cidadania, porque a ideia que se propunha na época era restabelecer a razão para que o sujeito pudesse ser reabilitado na atividade cívica dele, na cidadania dele plena, né? E o Pinel ele vai começar a atuar nos hospitais. E é importante dizer que os hospitais, até então, não eram local de atuação do médico. Isso vai acontecer muito nesse período da Revolução Francesa, onde os grandes hospitais, né, eles vão ser apropriados pelo saber e por uma atuação médica. Os hospitais, eles nascem, e eram até então, locais de abrigamento e de cuidado da caridade, né? A palavra hospital, na origem latina, significa literalmente um lugar de abrigamento, um hotel, uma hospedaria. Então, assim, apesar dos médicos visitarem esses locais, também quando visitavam prisões e outros locais, ele não era um lugar próprio da atuação médica. E nesse momento, na Revolução Francesa, tem essa virada, né? Esses locais, eles são locais que vão ser locais de prática médica, inclusive do desenvolvimento da medicina, né? De prática, de estudos da medicina. Bom, o Pinel, ele vai atuar primeiro em Paris, a partir de 1793, no Hospital de Paris, Biessé e também La Sapette. E o principal modelo de atuação dele, que ele vai desenvolver, é baseado no tratamento moral e no isolamento do mundo externo. Então, assim, a ideia era você isolar esses sujeitos que estavam em algum sofrimento psíquico, né, em alguma condição de alienados, para que se pudesse identificar assim, exatamente quais eram os tipos, quais eram as categorias de alienação. Ao mesmo tempo, você tinha uma abordagem que ela se pautava no tratamento moral, né? Em repressões, em algumas condutas que davam ao sujeito, que eram feitas no sentido de fazer uma intervenção sobre o sujeito, de uma correção moral, de uma certa pedagogia sobre esse sujeito, para corrigir o comportamento. O principal modelo, como falei, era esse, e Pinel, nesse processo, nessa atividade dele, nesses locais, ele escreve um tratado, né, um modelo para tratamento para esses sujeitos.
que é denominado Tratado Médico-Filosófico sobre a Alienação Mental. Então, assim, é o primeiro documento, né, é o primeiro manual que é construído por um médico, né, sistematicamente, para abordar essas questões, né, para abordar esses sujeitos, uma terapêutica para esses sujeitos, especificamente. Bom, o desenvolvimento da história vai ser constituído a psiquiatria como nós conhecemos hoje, né, como uma atividade médico-científica, não é mais um tratado médico-filosófico sobre algum adoecimento, mas, assim, pautado em todos os preceitos científicos e biológicos, né? A psiquiatria se esforçando para achar onde é que está localizado o gene da loucura, mapeando o sistema nervoso central, mapeando o encéfalo, o cérebro, para descobrir onde é que estão ali o problema, né, que o médico pode dar conta. Porque esse todo o embate da medicina até hoje é justamente esse. Como é que o psiquiatra pode se firmar como um médico e não como um filósofo? E assim, e tem todo esse processo histórico para afirmar a psiquiatria como um saber médico, né, nesse sentido. E eu queria destacar nesse processo um fenômeno que acontece assim, marcadamente após a Segunda Guerra Mundial, onde a sociedade ela olha para esses espaços, para os hospitais psiquiátricos, para os manicômios, e vê os mesmos sinais de horror que a Segunda Guerra mostrou para o mundo, né? Os campos de concentração, todo aquele horror, a sociedade também enxerga nesses locais. Então, assim, esse fenômeno, a partir daí, então, você tem as primeiras propostas de reforma psiquiátrica, né? Se identifica ali que existe algo a se fazer, que aqueles espaços não eram espaços que estavam sendo dirigidos para uma proposta de cuidado como se pensava, né, como se idealizava, mas muito pelo contrário, está produzindo muito sofrimento, né, e muitas situações de horror mesmo. Bom, nesse período, né, principalmente a partir da década de 50, você tem algumas, existem várias propostas nesse período, né, 50, 60, até 70, várias experiências. Assim, a gente vai se pautar aqui nas grandes propostas, né, que foram mais aceitas e mais difundidas. E eu vou falar de 4, que é a comunidade terapêutica, não as comunidades terapêuticas que a gente tem conhecimento hoje, né, mas uma outra proposta, a psicoterapia institucional, a psiquiatria de setor e a psiquiatria preventiva. E uma outra categoria, que eu não vou botar como reforma psiquiátrica, né, porque ela tem uma outra perspectiva, que é a antipsiquiatria e a psiquiatria democrática. Bom, a comunidade terapêutica e a psiquiatria, a psicoterapia institucional, elas defendiam que apostavam na possibilidade de qualificar a psiquiatria. Ou seja, elas acreditavam assim que a psiquiatria, assim, o problema da psiquiatria poderia ser resolvido se você tivesse uma intervenção, uma abordagem mais qualificada, você poderia superar aqueles problemas que estavam sendo identificados, né? Das violações, das violências e todas as questões que foram levantadas durante esse período histórico que a psiquiatria se estabeleceu como saber médico. O principal personagem desse processo é o Franco Tosquelli, é um espanhol, catalão, que foge do regime de Franco, né, na Espanha, que era um fascista na Espanha, e ele vai para a França, e ele estabelece esses modelos, né, essas propostas lá no território francês.
que tinha essa ideia, assim, de que podemos recuperar a psiquiatria, né? É só a gente classificar melhor ela, é só a gente corrigir os erros que estão sendo cometidos e a gente salva a instituição psiquiátrica. Do outro lado do continente, né, nos Estados Unidos, também no mesmo período, você tem a psiquiatria preventiva, também conhecida como saúde mental comunitária, que ela nasce assim de um levantamento, né, que é feito na época nos Estados Unidos com relação à atenção de saúde mental de maneira nacional, né? E os dados são dados muito negativos. E constituída essa proposta da psiquiatria preventiva, né? O principal nome dessa proposta é o Gerald Kaplan. O Kaplan, acho que é um psiquiatra bastante conhecido, né? Tem o manual dele aí, pessoal, até hoje é um clássico, né, usado. E qual era a ideia geral da psiquiatria preventiva? Era que se você mapeasse sinais e elementos previamente, você poderia fazer uma intervenção que fosse tivesse efeitos mais positivos. Então, se estabeleceu vários tipos de mecanismos de intervenção nas comunidades, de mapear mesmo pessoas que tinham sinais ou alguns sintomas que poderiam ser identificados como um sinal de proto-doença mental. Então, você podia previamente intervir. E qual é a grande questão com relação a essa proposta? Você começa aquela história, você vai começar a procurar e vai começar a achar. Então, você teve um número significativo de casos levantados e o mais importante dessa intervenção é que ela era uma intervenção que pressupunha um enquadramento social. Ou seja, se você tivesse um comportamento que desviasse de um pressuposto de comportamento desejado pelo escopo social da época, você era categorizado como uma pessoa que tinha alguma pretensão, uma propensão a um distúrbio mental, ou a um adoecimento mental. E essa proposta ela foi acusada como uma proposta de medicalização da ordem social, né? Porque na década de 60, principalmente, você tem, assim, todos têm uma ideia de que foi aquele período, assim, período de grande turbulência cultural, né? E de movimentos da juventude. Então, assim, todos esses comportamentos que eram tidos como desviantes eram entendidos como comportamentos que tinham uma pretensão, uma propensão a um adoecimento mental. Então, essa foi a grande crítica a esse tipo de intervenção e esse tipo de proposta, né? Era uma proposta que, no fim das contas, valorizava o enquadramento social, né? A você mapear pessoas desviantes e fazer uma intervenção de enquadrá-las no modelo socialmente aceito. Bom, a antipsiquiatria, os dois nomes de referência é o Ronald Lessing e o David Cooper. E qual era a proposta dele? Eles começaram fazendo intervenções nos hospitais e identificaram, assim, de maneira geral, que aqueles usuários, aqueles pacientes, eles sofriam violências tanto da instituição médica, dos hospitais, como da sociedade, quanto da família. Então, assim, eles mudaram essa proposta esse nome de antipsiquiatria, não significa necessariamente ser antipsiquiatra, mas, assim, ante a instituição psiquiátrica. Essa instituição psiquiátrica é que deveria ser colocada em xeque. E eles colocaram isso, que tiraram o foco do sujeito e consideraram que o que estava adoecido eram as relações sociais. Então, a proposta ia no sentido assim, de retomar ou de certa forma, superar esse adoecimento de relações, né? Sem focar
no sujeito adoecido, mas nas relações sociais adoecidas. E, por último, mas não menos importante, você tem a psiquiatria democrática, né? Com o famoso, aí, acho que muitos já ouviram falar, Franco Basaglia. O Franco Basaglia, ele tem a experiência em Trieste, né? E ele vai muito nessa proposta de superar a instituição, o manicômio. O aparato manicomial tinha que ser desmontado. Não era possível continuar uma intervenção com esse sujeito de sofrimento psíquico naquele mesmo modelo manicomial. Então, ele faz uma intervenção ali em Trieste, com essa proposta de psiquiatria democrática, né? Onde todos têm voz, sobretudo os usuários, os familiares, e os encaminhamentos, as intervenções, as abordagens, elas são feitas segundo o desejo desses usuários. E você tem toda uma intervenção ali importante, com símbolos que nascem ali importantes, como, por exemplo, o cavalo azul e outros, né? E outros tipos de intervenção que vão no sentido de superar todo esse aparato manicomial. Bom, no Brasil, também estava acontecendo movimentos, né, bem nessa mesma esteira. Tem muitos sujeitos que fizeram assim colocações importantes na psiquiatria brasileira. Eu posso destacar aqui a psiquiatra e terapeuta Luz da Silveira, importante figura, né, nesse campo. A Anice, ela assim, é pouco citada, eu vejo ela sendo pouco citada, até mesmo no campo da saúde mental, né? Mesmo pela importância que ela teve. Ela foi reconhecida assim, por figuras internacionais de renome, como, por exemplo, Carl Gustav Jung, com quem ela trocou correspondência, né, e elogiou muito o trabalho dela, uma grande intelectual, e que nem sempre ela é reconhecida, né, pelo vulto que ela foi na psiquiatria e nas intervenções, nas propostas de intervenções terapêuticas que ela construiu. Bom, assim, mais recentemente, eu queria destacar aqui a organização dos usuários, familiares e também trabalhadores, né, da saúde mental, que eles constroem, em 91, a primeira Conferência Nacional de Usuários Familiares. E, assim, anualmente foram acontecendo outras conferências, e essa organização desse público foi importante no sentido de intervir na organização das políticas públicas de saúde mental no Brasil. Um dos desdobramentos dessas organizações e dessas intervenções desse público e das demandas que eles traziam para o Estado foi a Lei 10.216 de 2001, né? Que é a dita Lei da Reforma Psiquiátrica no Brasil. E ela prevê a proteção do direito das pessoas portadoras de transtornos mentais e o redirecionamento do modelo de assistência em saúde mental. Também você tem, posteriormente, a Portaria Ministerial 189 de 91, a 224, 92, que ela orienta a organização do serviço de assistência, né? E aí você tem os hospitais dia, as oficinas terapêuticas e os CAPs, as categorias, né? CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, AD e CAPS-I. Depois a gente pode entrar em cada perfil de atendimento desses CAPs. E também eu queria destacar, também nesse sentido da reorganização do serviço de assistência à saúde mental, né? A organização da RAPS, né? Da Rede de Atenção Psicossocial, que é definida como o ponto de atenção a pessoas com problemas mentais, incluindo efeitos nocivos de uso de substância, né? Uso de drogas. E ela é estabelecida pela portaria número 3, de 2017, também a 3088 de 2012, a 3588 de 2017,
e ela inclui a atenção primária, a atenção especializada, a atenção urgência e emergência, as residências transitórias, né, a atenção hospitalar e as estratégias de desinstitucionalização e reabilitação. Bom, e o último tópico que eu queria trazer aqui, que eu vou chamar de retorno do manicômio, eu vou localizar ele a partir do golpe de 2016. E o que acontece aí que a gente pode destacar e que eu vou chamar de retorno do manicômio? Entre muitas coisas, como, por exemplo, o desfinanciamento dos CAPs, né, que aconteceu nesse período, você tem um movimento forte de articulação das comunidades terapêuticas, né, no caso, as comunidades terapêuticas, como a gente conhece aqui no Brasil, né, que são essas instituições que geralmente têm algum vínculo religioso e que têm atuações que vão contra o que está previsto no SUS, né, o serviço em liberdade, e todos os preceitos da reforma psiquiátrica, inclusive, e que houve um movimento muito forte, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né, na administração na época, tanto do Estado quanto na capital, de tentar desviar fundo do Senad. O Senad é a secretaria que é vinculada ao Ministério da Justiça, foi o primeiro órgão que estabeleceu uma política pública com relação a drogas, né? E posteriormente o SUS assume esse lugar. E o Senad ainda tem esse fundo lá, e houve um movimento importante, inclusive registrado com matérias, que eu vou trazer aqui na apresentação, assim que eu puder ter acesso aqui e disponibilizar para vocês, tanto do governo do Estado da época, como do prefeito da época, que era um religioso, no sentido assim, de desviar esse fundo para financiar, na época, mais de 1.000 espaços, no caso, leitos, né, vagas nessas comunidades terapêuticas. Então, o que você vê? Você vê, de novo, um movimento onde a lógica manicomial ela quer se valer dos recursos públicos para se restabelecer, para voltar a um lugar de ação, né, de efetiva atividade para esses usuários, né, para essas pessoas que dependem de algum tipo de assistência nessa área. Bom, acho que de maneira geral, eram esses pontos que eu queria trazer. É claro, a gente pode fazer aqui, levantar cada questão que vocês quiserem debater mais profundamente, mas eu queria trazer essa explanação mais geral assim, sobre esse tema. Como a gente vê, é um tema que não é novo, né? É um tema que a gente tenta dar conta já há algum tempo. Se entendeu ao longo do tempo que, como eu falei aqui no início, é um tema que não é exclusivo de um saber específico, né? A atenção psicossocial hoje ela é um campo de ação multidisciplinar, e a gente entende que a pessoa ela é multidimensional, né? E esse campo, como eu falei, que a fala do professor Paulo Amarante, é um campo amplo e complexo, então demanda vários saberes, né? Vários conhecimentos. Então, de maneira geral, era isso que eu queria colocar, aí vocês fiquem à vontade de fazer considerações. Pessoal, como ele terminou, né, de falar, quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade para fazer, tá? Ou manda por escrito, as meninas repassam, ou faz direto aqui, levanta a mão, né, a gente vai passando. Obrigado, Rafael. Djalma, te perguntar, em relação ao atendimento, né, psicossocial, os hospitais dia, como eles fazem parte do plano, como que eles se encaixam nessa dinâmica? Além dos CAPS, né, tem o IPUB, o Hospital Casa Verde.
Como que eles se encaixam nisso aí? Então, você tem, assim, de maneira geral, você tem duas, vamos dizer assim, dois momentos, vamos dizer assim, da, da assistência, né? Um momento assim, de acolhimento, de acompanhamento, de construir vínculos, construir relações, e um momento, que é um momento que acontece também, que é o momento da crise, né? A crise, ela é colocada. E nesse momento você tem que ter alguns equipamentos que dão conta disso, né? Ou, por exemplo, o CAPS, não nesse modelo do 3, CAPS 3, mas o CAPS 2, ou um hospital dia, eles podem ser instrumentos para dar conta dessa relação de atendimento que não está na crise. O modelo, por exemplo, do CAPS 3, ou uma enfermaria de crise no hospital geral, eles são equipamentos, né, que estão ali para dar suporte em uma situação de crise, né? CAPS 3, que é uma das categorias de CAPS que é possível você ter, ele é um CAPS que ele tem uma enfermaria de acolhimento à crise. Então, assim, a pessoa pode ficar ali acolhida, sendo assistida durante esse momento até superar esse momento de crise, né? E os outros espaços, de maneira geral, são espaços de convivência entre os usuários, convivência com a comunidade, de oficinas e de atividades que se colocam na integração social, né? Que é um tipo de intervenção importante, né, para esses usuários, né? E, Uhum. geralmente você tem um afastamento das relações sociais. Não. Qual o tempo máximo de acolhimento, no caso? O pessoal está em crise no CAPS 3, ele chega, é acolhido, estabiliza e volta, convive com a família, ou qual o tempo para essa volta? Depende da condição Então, mesmo do paciente. exatamente. A avaliação é da equipe, né? É a Uhum. equipe que vai avaliar, mas de maneira geral, o acolhimento é em 24 horas. Assim, pode ser feita alguma intervenção medicamentosa, então, assim, a pessoa geralmente fica estável nesse período de 24 horas no acolhimento. Pode se Uhum. prolongar um pouco mais, mas, assim, tanto assim, o acolhimento quanto a alta, né, a liberação da crise, ela é avaliada pela equipe, né? A equipe é que vai estar mais habilitada para fazer essa avaliação, mas, em geral, é 24 horas. Uhum. Ok. Gente, alguma pergunta? Estão me ouvindo? Alguém tem Alessandra, Estão me ouvindo? Ventura aí. Estão me ouvindo? José, quer falar? Pode perguntar. Não, é que eu lembro que eu já levei uma pessoa, né? Uma mãe pediu uma ajuda para levar uma pessoa no CAPS, e realmente, como o professor Djalma está falando, é um atendimento muito bom, né? No caso ali, a pessoa foi bem atendida, né? Bem atendida, de uma maneira muito bem, assim, especial, né? Assim, pelo menos a primeira experiência que eu fui no CAPS, né? Para levar alguém, né? Realmente muito bom mesmo. tem algumas perguntas aqui no chat. A Alessandra perguntou assim, ó, eu tenho uma dúvida sobre a psiquiatria preventiva. Ela era feita à revelia?
E quem classificava o que estava de acordo ou não com os padrões da sociedade? Então, a psiquiatria preventiva tinha essa proposta, né, como preventivo, ou seja, eles tinham a ideia de fazer uma prevenção do adoecimento. E assim foi feito todo esse mapeamento, né, prévio e tal, na comunidade. Como eu falei, assim, a psiquiatria americana, também como a psicologia social americana, ela tem uma perspectiva muito de formatação social. Eu acho que assim, vocês são estudantes de psicologia, devem ter abordado esse tema já. Então, a ideia, assim, era você ver no comportamento aquilo que não se enquadrava no que a sociedade, ou que no caso, a gente está falando dos Estados Unidos na década de 60, né? No que o Estado gostaria que você se enquadrasse, entendeu? Então, o comportamento se desviasse disso aí, por exemplo, a gente está falando da década de 60 nos Estados Unidos, assim, tem toda aquela ebulição cultural, né? Que a gente conhece, né? Rock and roll, dos hippies e tal, toda uma contestação. Então, assim, isso para eles assim não faltava gente para eles diagnosticarem como pessoas que tinham pretensão a ter uma doença mental, né? Você imagina o que não era isso nesse modelo de psiquiatria preventiva. E quem diagnosticava, como sempre, né, é o psiquiatra, né? Que é aquela história que o Evan Bowen ele coloca no Manicômios, Prisões não fugiu agora o nome do livro. Manicômio, Prisões e outra coisa que eu esqueci agora. Mas é justamente essa, assim, que é depois que você entra do manicômio para dentro, a autoridade suprema é o psiquiatra. Ele que diz o que é normal, o que é normal, o que é normal. Você pode ter o discurso mais coerente do mundo. Se o camarada falar que do portão para dentro você está doido, quem vai dizer que não? Ele é a autoridade máxima, o psiquiatra, né? Então, nesse contexto também, quem dizia que quem tinha um comportamento desviante era o médico psiquiatra, né? Ele que ia dizer lá, você está, sei lá, tá usando roupa muito colorida, então você está com algum sinal aí que daqui a pouco você vai ter algum tipo de transtorno mental. É muito por aí, estou fazendo uma generalização assim, cômica, né? Mas é muito por aí, entendeu? Pediram também indicações de livros, né? A Rafael perguntou: poderia nos recomendar leituras sobre o assunto? Eu posso recomendar. Depois vocês vão querer ficar de mal comigo, mas eu recomendo. Não, brincadeira. Eu acho que uma leitura assim muito boa, justamente que é a do Paulo Amarante, né? É muito boa em vários sentidos, porque ela é muito concisa e ao mesmo tempo ela é muito densa, né? Assim, quando alguém faz uma coisa que sabe do que está falando, consegue fazer essas mágicas, né? Não é um livro muito grande, chama justamente Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Você pode conseguir até em PDF na internet. Se eu não me engano, ele está disponível na biblioteca da Fiocruz. Mas depois eu posso passar, depois que eu passar a apresentação, eu posso passar todas essas referências para vocês, né? É claro, assim, para falar desse tema, uma pessoa também incontornável, que eu esqueci de citar ali nas minhas anotações, mas é uma pessoa que a gente não pode deixar de citar, que é uma pessoa que fez uma grande contribuição para a crítica ao manicômio e ao modelo psiquiátrico, que é o Michel Foucault. Provavelmente vocês já conhecem, já ouviram falar. Inclusive, ele faz essa menção à ascensão da medicina, né? Ao mesmo tempo que você constitui o Estado moderno, você também tem uma ascensão do saber-poder, né? Que ele fala, né? E a medicina vai ser muito importante nessa construção do Estado moderno, né? De administrar a vida, né? As forças vitais.
E nesse sentido também, a psiquiatria, ela vai ascender com um poder, como eu falei, um poder muito grande, né? Porque, como eu falei, assim, o psiquiatra ele vai ser, ao mesmo tempo, o juiz e o acusador, né? E depois que ele dá o aval, não tem quem diga que não, que não. Como eu falei, assim, da porta para dentro do manicômio, é ele que diz quem é que vai ficar e quem é que vai sair. Então, Foucault, então, assim, Vigiar e Punir, com certeza. Canguilhem também, né? Acho que inclusive foi orientador do Foucault. Eu posso depois botar assim todas as referências, depois eu mando para vocês, mas assim, são pesquisadores, né, que se debruçaram sobre esse tema, né? E a psiquiatria estava sempre no centro, porque a psiquiatria teve uma influência muito forte no início do século passado, muito forte mesmo. De assim, como o Foucault coloca, né? Como é que pode se dar tanto poder com tão pouco saber? Porque na medicina, a psiquiatria é justamente quem tem um saber mais incipiente, porque é isso. Até hoje, como eu falei, como eu comentei aqui no início, ela tenta se firmar com um saber médico dentro desse campo da saúde mental, né? Porque é isso, assim, né? Tem essa história hoje dos neurotransmissores, né? Da fenda sináptica e tal. E citando de novo o professor Paulo Amarante, tem uma colaboração que ele faz com um trabalho americano também, chama Med em Brasil, que é Med de loucura, né, no Brasil. Ele tem assim várias publicações justamente denunciando pesquisas extremamente falsificadas aí na pactuação da indústria farmacêutica com o saber psiquiátrico para validar substâncias em que na pesquisa você consegue identificar falhas gravíssimas, assim, para validar aquilo cientificamente, né? Então, assim, tem um seminário anual, não sei se está acontecendo, mas acontecia anualmente, que chamava justamente, o nome do livro, inclusive, do pesquisador, era Epidemia de Drogas Psiquiátricas. E é justamente assim, se fala desse processo, né, de falsidade científica para validar drogas e você não tem fundamentação científica para validar. Então, assim, é o embate da psiquiatria até hoje, né, essa questão. O Matheus também fez uma pergunta. Ele pergunta se esses pacientes correm o risco de voltar a cometer crimes. Quais pacientes? Eu não entendi qual exatamente paciente. Eu acredito que seja pacientes psiquiátricos, né, que estavam no CAPS. Não sei, acho que é porque tem um tempinho que ele fez a pergunta. Bom, assim, crimes eu não entendi assim, exatamente. Assim, Tem uma pergunta anterior também, olha. Eu acho que ele está se referindo à pergunta Só para mim anterior. entender qual contexto que ele está perguntando, para mim entender como é que eu posso responder. O contexto é, então, até agosto desse ano, os manicômios judiciários serão fechados em todo o Brasil, conforme determinou uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Deve ter a ver com essa pergunta anterior. Então, isso é um debate quente, porque o judiciário, ele tem essas coisas, né? Ele tem a coisa do cúmplice, né? Do cúmplice e a gente que tem que se haver com as consequências. Infelizmente, o judiciário ele tem essa coisa de uma atuação assim, sem um diálogo prévio, né? Sem construir possibilidade com os outros campos. E foi uma iniciativa que, a princípio, se acreditava que seria importante, assim, até acho que seja importante de fazer, mas a questão é como é que está se fazendo, né? Porque você tem, justamente, assim, pessoas que têm alguma questão, ou foram avaliadas que tinham alguma questão de distúrbio psiquiátrico, que seja, e que cometeram algum crime. E
estavam cumprindo pena nessas instituições, chamam de instituições de apenamento psiquiátrico, né? Como é que você vai fazer uma transição para um meio aberto dessas pessoas? É essa discussão que não foi feita, entendeu? Eles chegaram, baixaram o decreto e todo mundo na rua, os CAPs e os serviços de RAPs que tem que saber com esses sujeitos. Que são sujeitos que, assim, que muitas vezes tem questões mesmo de um comportamento violento, né? E assim, você não faz uma mediação com o serviço, você não faz uma mediação com o campo da saúde, simplesmente vão lá e baixam um decreto e vamos lá, vocês aí no serviço que se virem para saber com isso. Isso é uma coisa que está em debate, muito boa a questão que você levantou, é Matheus o nome dele, né? Isso mesmo. Tá. Boa questão, é uma questão que está em debate. Existe alguma articulação acontecendo algum movimento em direção à resolução disso? Algum artigo? Alguém está propondo alguma coisa? Tem algumas pessoas, alguns grupos, algumas organizações que estão debatendo essa questão, né? Como é que se vai, o que se vai fazer, e assim, de alguma forma, assim, levantando um questionamento judiciário, né? Como é que eles fazem uma coisa desse jeito, né? Mas, assim, está feito, né? O judiciário tem essas coisas, né? Do cúmplice, né? Inclusive, a gente já teve, assim, eu já tive notícia de colegas que sofreram ameaça de usuários desse perfil, ameaça de vida, entendeu? Porque o camarada achou que o tratamento que ele deu lá no serviço não foi o que ele queria, não foi o mais adequado. É esse tipo de coisa que acontece. Gente, vamos tirar uma foto com o nosso convidado, quem puder abrir a câmera. Tem que tirar uma fotinho bem bonita para a gente postar no Instagram. Opa, e cuidado é sempre importante. Pode tirar, gente? Fazer uma pose aí bonita. Um sorriso. Foi. Foi. Ótimo. Delza, seu microfone está fechado. Desculpa, mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu aproveitar aqui o professor um pouquinho. Gente, professor é da parte de vocês, hein? O psicólogo, então, nosso amigo, nosso colega aqui de profissão. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente vai encerrar agradecendo muito, Djalma, pela sua disponibilidade, por estar com a gente aqui. Com certeza, foi muito enriquecedor hoje também, né? E fique aí atento que a gente pode te chamar de novo para alguma palestra, alguma coisa aí que a gente precise. Por favor, Delza, eu ia falar isso, por favor. Né? Tá, eu agradeço a vocês. Uma coisa que quem entrou depois talvez não tenha, não pegou, né? No início, o Djalma se apresentou na língua tupi, ele é indígena, faz questão de se apresentar assim, e é mais um fator agregador para a gente, né? Eu acho bem interessante. Se você quiser se despedir também na língua tupi, a gente agradece. Quem não viu, aproveita, Djalma. Muito obrigada. Eu agradeço, né? Aikugobeté, muito obrigado pelo convite de vocês e estamos à disposição. Que bom saber disso. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada pela presença de todos. Até a semana que vem.
Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, Obrigada. pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada.